Mesmo não falando inglês fluente, Jorge Viana foi reconduzido pela Justiça à presidência da Apex. E em entrevista ao jornal O Globo, o petista disse que está qualificado para o cargo porque Lula o indicou pela sua experiência como gestor, abre aspas. Esse grau de exigência foi feito na última mudança de estatuto, ainda sob o comando do Ernesto Araújo. Tomamos a decisão de revisar normas e regras alteradas no governo passado. Não quero usar de falsa modéstia, mas o presidente Lula me nomeou com base numa lei de 2003, quando ele criou a Apex. E ele me nomeou pela minha experiência de gestor e de liderança, fecha aspas. Além disso, o presidente da Apex disse que, como governador e senador, conduziu quase 30 missões do país no exterior. Achou, Pavinato, dessa foi a primeira aparição pública do Jorge Viana agora depois da volta à presidência da Apex. Pois é, a Margarida apareceu primeiro. Bom, é que nem concurso de beleza, né, Vitor? Um discurso desse aí. As meninas vão lá, desfilam, aquela que não tem condição nenhuma de ganhar, ela ganha o quê? A Miss Simpatia. Vai ver que o Jorge Viana, ele tem ele é um Miss Simpatia. Miss Simpatia, ele é muito simpático, sujeito bastante risonho, afável, agradável, deve usar boas colônias, né? Deve servir, ser um bom anfitrião e deixa o pessoal que vá conversando, né? Afinal de contas, para quê? Eu insisto aqui, eu já falei isso aqui, se não foi ontem, foi anteontem, mas eu falei aqui, não precisa falar inglês, não precisa. Vitor, pega uma empresa de exportação brasileira. Nenhum presidente de uma grande empresa brasileira fala inglês. Presidente de banco que faz transações internacionais. Você já viu algum presidente de banco privado que fala inglês? Não viu. Você já viu algum grande executivo que fale inglês? Não tem. Eu não sei de onde tiraram esta exigência de falar inglês. É uma viagem danada aqui, um carnaval danado. Você vai hoje para uma farmacêutica brasileira, vamos pegar uma grande empresa, a Ambev. Imagina que o presidente da Ambev vai falar inglês. Então, se o presidente da Ambev não fala inglês, o presidente de um banco como o Safra não fala inglês, o Itaú também duvido que o presidente fale inglês. Empresas que fazem exportação no Brasil, vamos pegar um grande exportador, vamos pegar uma grande empresa, vamos pegar a Cargill. Você acha que o presidente da Cargill fala inglês? Pelo amor de Deus, por que é que só na Apex tem que se falar inglês? E você, Zé, não te ouvimos essa semana sobre esse caso, né? As idas e vindas, né? A primeira decisão da Justiça que retirou o Jorge Viana do cargo por não falar inglês, depois a decisão que o levou de volta ao cargo e agora essas declarações dele dizendo que o motivo da escolha foi a experiência dele como gestor, que foi isso que levou o Lula à indicação. Que achou, Zé? Olha, Pavinato, eu diria que alguns nomes que você citou aí de diretores de grandes empresas, algumas multinacionais, alguns não sabem falar português. Mas inglês, italiano, sabem sim. Isso já entrou no currículo médio do Brasil, conheço alguns diretores da Ambev, inclusive o Rodrigo, que é um competente em relações governamentais aqui em Brasília, e ético, tem as suas regras. E eu aproveito para dizer o seguinte, são regras. Não dá para discutir se falar inglês é importante ou não, mas é importante seguir as regras. A Apex é uma agência internacional, né? Lida com o comércio internacional. E a linguagem do comércio internacional é o inglês. Assim como essas empresas têm um compliance absurdamente agora refinado, são regras. São empresas privadas que não precisavam ter regras tão fortes e têm um compliance exagerado, assim, de não dar um convite a alguém que é servidor público, para se ter uma ideia. E cuidado pessoal também de quem trabalha na empresa com alguns critérios, com alguns posicionamentos. Então, a regra é essa da Apex. A agência exige que se tenha um mínimo de relação, que se fale inglês. E eu nem vou discutir se isso é importante ou não, eu acho importante, acho que cultura e conhecimento não ocupam lugar, quanto mais melhor, mas não dá para discutir se é a regra, né? É assim que eu pauto a minha vida e que eu acho que deveria ser principalmente não é só, principalmente serviço público, porque o serviço
privado segue as regras, inclusive as regras das empresas. Toda empresa tem suas regras. Algumas nem são escritas. Você, Beraldo, quer chorar essas falas do Jorge Viana? Olha, a gente pode simplificar de uma maneira assim muito tranquila. Está escrito que precisa. A lei não é de 2003. A lei é que está em vigor agora. A regra é que está em vigor agora. Ele simplesmente não atende à regra. Aí ele vem com a sua justificativa. Olha, eu tenho aqui um histórico. Eu, como governador, fiz várias incursões pelo mundo. Eu tenho experiência de gestor. Bom, na época em que o Jorge Viana era governador do Acre, o Acre estava lá no final da lista em termos de índice de desenvolvimento humano. Ele sequer entregou uma gestão capaz de colocar o seu estado numa posição melhor do índice de desenvolvimento humano. E aí nós vamos contar com este tipo de experiência de gestão pública, com uma pessoa que vai ocupar um cargo onde você não tem que ser grande gestor, não, você tem que ser um grande vendedor, porque o seu papel é vender o Brasil, vender o produto brasileiro para o exterior. E aí ele não consegue se comunicar. Que grande vendedor não consegue usar o dom da comunicação? Esse vendedor não existe. Você tem que ter habilidade, você tem que compreender o que estão falando. Imagina ele ali, no momento de uma discussão, eventualmente um grande produtor brasileiro tentando, com a ajuda da Apex, fechar um grande negócio que ajudará a balança comercial brasileira, e ali uma conversa entre eles, ele nem vai entender. E mesmo que diga-se o seguinte, não, mas ele vai levar o intérprete. Bom, já é um gasto público desnecessário, porque deveria ser ele, o presidente da Apex, capaz de falar inglês. Mas aí ele chega numa reunião com o intérprete, já pega mal. E aí as nossas exportações já estão sofrendo, porque temos esse desarranjo na nossa agência de promoção da exportação. Então, realmente fica muito difícil e é triste ver que o governo está gastando energia, está consumindo tempo da Advocacia Geral da União para defender o indefensável. Diga, Mota. Se a Advocacia Geral da União não estivesse fazendo isso, ela ia estar fazendo o quê? Porque até agora não fez nada. 5 meses para fazer esse recurso, poxa. Você, Mota? Uma das funções do governo é resolver o problema do desemprego dos amigos do governo. Cada notícia como essa que a gente dá aqui serve como uma explicação clara sobre para que serve o Estado brasileiro. O Estado brasileiro serve para atender às necessidades dos políticos. Ponto. Vamos examinar esse caso. Alguém que não fala inglês nomeia outra pessoa que também não fala inglês para um cargo onde o inglês é essencial. Pensem bem nisso. A turma que não fala inglês é a mesma turma do Bitcoin. É a turma que confunde link com print.